Olá, estudantes! Sou a professora Jânia, bem-vinda à nossa aula de Química. Nós vamos estudar estrutura atômica, tá? Continuando ainda na unidade número 3, tá? De estudo de vocês, certo? Ali, estrutura atômica. Lá, né, em atomística, hoje a gente vai aprender semelhança atômica, certo? Então, eu, né, organizei essa aula na unidade 3, então a gente já tá aqui na parte 4, certo? E tá ali na apostila de vocês na página 42, tá? Então, o objetivo de hoje é a gente aprender o que vem a ser semelhança atômica. Bom, quando a gente fala de semelhanças atômicas, a gente vai ter, por exemplo, vários átomos juntos, por exemplo, um alumínio, um sódio, cobre, prata, né? Eles podem estar juntos ali, né, numa reação, né, em algum produto. Então, assim, a gente sabe que esses elementos químicos, eles podem ter, por exemplo, átomos, né, diferentes, tá? A gente pode dizer que são átomos diferentes, eles possuem átomos diferentes ou semelhantes, tá? Então, quando a gente fala de semelhanças atômicas, são quando comparamos dois átomos, tá? Podemos encontrar algumas semelhanças nas quantidades de partículas subatômicas presentes em suas estruturas ou ainda na sua massa. E para cada tipo de semelhança, temos uma classificação diferente dos átomos, tá? Então, para cada característica, certo? A gente pode dizer, né, alguma semelhança ali, né, dessas características, certo? A gente vai chamar de átomos isótopos, isóbaros, isótonos ou isoelétricos, tá? Então, a gente tem aqui, né, 4 tipos de átomos aqui diferentes, a gente pode fazer, então, essa semelhança, né, entre, então, 2 tipos, por exemplo, de átomos, tá? Então, a gente vai começar aprendendo aqui sobre os isótopos, né? Então, o que eu tenho, né, como que eu posso identificar, né, um átomo isótopo, tá? Então, o átomo isótopo, repara que eu coloquei aqui embaixo da letra P, sublinhado, né? Então, quando a gente fala de P, a gente vai lembrar de prótons, né? De prótons, certo? Então, átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa, tá? Então, a gente vai lembrar aqui que esses átomos, eles têm os mesmos números de prótons, tá? E quando a gente fala de iso, que é igual, tá? Que é semelhante, certo? E aí, então, a gente tem uma tabelinha aqui onde a gente pode ver. A gente tem exemplos aqui, tá? Na verdade, eles estão representados por letras aqui, então a gente tem aqui A e B. Então, aqui a gente tem, né, na tabela, átomo, número de massa, número atômico, elétrons, prótons e nêutrons, certo? Então, conforme a gente vê esses números aqui, né, para cada um tem, então, a sua identificação, tá? Então, o átomo aqui, a gente tem o A e B, né? Poderia ser, de repente, aqui, cloro, né? Podia ser sódio, tá? Então, aqui a gente está usando exemplos, tá? Para vocês aprenderem a identificar o que vem a ser, então, um isótopo, um átomo isótopo. Então, aqui, número de massa, né? O número de massa aqui do A é 42. E aqui do B, 44, tá? Então, a gente já viu que aqui o número de massa é diferente, né? A gente sabe que eles têm que ter o mesmo número de prótons, tá? Então, aqui a gente tem o número atômico, né? O número atômico aqui é 18, tá? Então, a gente viu aqui o número atômico 18, certo? E elétrons e prótons, né? A gente vê aqui, né? 18, prótons 18 e nêutrons aqui é 24 e aqui 26. Lembrando que para eu saber o número de nêutrons, eu vou sempre substituir, né, o número aqui da massa, né, pelo número atômico, tá? Você subtrai aí você vai ter, então, o número de nêutrons, tá? Então, o que a gente está buscando aqui? A semelhança entre prótons. Então, os dois exemplos aqui, os dois elementos aqui, os dois átomos aqui têm, então, o mesmo número de prótons, tá? Então, é isso que você tem que identificar, tá? Viu que é isótopo, lembra do P, que é próton, e você procura ali semelhança entre os prótons, tá? Então, a gente viu, né, então, que é bem fácil da gente saber identificar aqui, tá? Agora, vamos pro próximo aqui, isóbaros, tá? Então, vocês podem notar aqui que tá abreviado a letra A, né? O mesmo significado tem a palavra iso, de semelhante, né, de igual, certo? E aqui tá abreviado a letra A. Lembra que a letra A,
né, é a letra que representa o número de massa, tá? Então, a gente viu o número de massa, tá, dos elementos químicos, que a gente já aprendeu, certo? Representado pela letra A. Então, isóbaros é a semelhança atômica na qual os átomos apresentam o mesmo número de massa, tá? Então, a gente vai procurar o quê? O mesmo número de massa, certo? Mas deve apresentar diferentes números atômicos, certo? E de prótons, de elétrons e de nêutrons. Então, a gente vai procurar o que aqui? A semelhança nos números de massa, certo? Então, vamos aqui, número de massa. A gente tem a letra C e a letra D, né, na representação aqui. Olha o número de massa. O número de massa é igual, tá? Então, a gente tá vendo que o número de massa é igual. E aí, a gente pode ver que entre eles, o número de nêutrons e prótons é totalmente diferente, tá? Então, isso aqui a gente aprende a identificar, então, isóbaro. Grifou o Azinho ali, né, que é a abreviação, né, de massa, tá? E aqui isótonos, tá? Então, vamos de novo olhar para a palavra, o significado ali da palavra. Iso, de semelhante, igual. E aqui, qual que foi a palavra que está sublinhada? N. N de quê? De neutro, tá? Nêutron, certo? Então, a gente vai procurar o quê? Semelhança atômica, na qual os átomos apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Porém, devem apresentar diferentes números de massa, né? Número atômico de prótons e de elétrons. Então, aqui, para a gente achar o número de nêutrons, a gente faz, né, sempre uma matemática, né, uma subtração aqui, né, que vai ser a massa menos aqui, né, o número atômico, tá? Então, vamos lá, número de nêutrons. Então, dos dois exemplos aqui, né, de átomos, a gente vai ter semelhante, né, porque 20 menos 10, 10, né, 21 menos 11, 10. Então, nêutron, a gente tem aqui o mesmo número, essa semelhança, então, entre os números de nêutrons, tá? Bom, vamos ver agora o próximo, os isoeletrônicos, tá? Mesma coisa, significado da palavra, iso, de semelhança, de igual, certo? Qual que foi a palavra que está sublinhada aqui? Elétron. Lembra o quê? Os elétrons. Então, a gente vai buscar o quê? Semelhança atômica entre os elétrons dos átomos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os átomos, né, representado pela letra G e aqui pela letra H, tá? Lembra que isso aqui é uma representação, né, um exemplo. Podia ser qualquer outro número de elemento químico da tabela periódica, tá? Então, aqui, isoeletrônico, a gente está procurando a semelhança entre quem? Os elétrons, tá? Então, vamos aqui. Os elétrons, tanto de G como de H, vai ser o quê? 8, tá? Então, aqui a gente tem a semelhança deles 8. O que a gente tem que olhar aqui? Que são exemplos de átomos que são íons, tá? Eles têm íons aqui. Então, aqui a gente tem um cátion, né? E aqui a gente tem um ânion, né? Então, aqui tá negativo e aqui tá positivo. Então, a gente sabe que vai acontecer com ele, né? Eu tenho aqui, primeiro, mais 2, então ele vai perder 2 elétrons, tá? Então, ele vai perder 2 elétrons, porque ele é um cátion. Então, aqui eu tenho 8, né? Então, 10 menos 2 dá 8, certo? Aqui tá negativo, ele tem que ganhar elétrons, certo? Então, a gente vai somar 5 mais 3, que vai ser 8, certo? Então, você agora aprendeu a identificar quando o elemento químico, né, ele aqui não está na sua forma, vamos dizer assim, neutra, tá? Fundamental, como a gente diz, certo? Porque aqui eles estão representados aqui por íons, tá? Íons positivo, tá? Que a gente diz que é íons cátion, certo? E aqui negativo, que é o ânion, certo? Então, primeiro você vai saber identificar isso, tá? Então, aqui a gente encontrou, né, a semelhança, então, entre os elétrons, né, dos dois átomos, tá? Então, aqui a gente tem a abreviação de cada um, tá? De cada um dos componentes que a gente encontra, né, nos elementos químicos, representado pelas letras, né? Então, número de massa pela letra A, número de nêutrons pela letra N, número de prótons pela letra P e número atômico letra Z, tá? Então, a gente tem uma observação aqui, ó. Como o número de nêutrons nesses dois átomos também é igual, além de isoeletrônicos, certo? Eles devem ser classificados como isótonos. Lembra que a gente aprendeu, né, que lá em isótono os nêutrons são semelhantes? Então, aqui nesse caso, aqui, eles são, então, isótonos, né? Os nêutrons aqui são isótonos, porque são iguais, tá?
Então, a gente aprendeu, não é tão difícil aprender, né, os tipos de átomos que existem. Então, você faz o quê? Vai lá na tabela periódica, pega algum dos elementos químicos lá e faz essas observações aqui, comparando, né, dois, né, elementos químicos que têm essa semelhança, tá? Então, a gente tem aqui, só pra gente ir finalizando, né, eu fiz isso aqui pra gente poder dar uma resumida e vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando a gente pega, então, os elementos químicos lá da tabela periódica, a gente pode observar, tá, as diferenças aqui. Então, aqui a gente tem número de massas iguais, ó, isóbaros, ó o A aqui representado que representa o quê? A massa do elemento químico, né, pela letra A, isóbaro. Então, a gente tem os números de massa todos semelhantes, tá? E aqui a gente aprende, então, a identificar, então, o átomo e o isótomo, tá? Então, a gente viu que a gente vai buscar a semelhança entre os nêutrons, né, de cada elemento químico, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui de cloro de cálcio, tá? Então, a gente vai buscar aqui a semelhança dos nêutrons que tem aqui. Então, a gente aprendeu aqui, eu vou subtrair, né, o número aqui da massa menos o número atômico, para eu achar o número de nêutron, tá? Então, se eu fizer aqui, e aqui é a mesma coisa, 40 menos 20, 20, né? 37 menos 17, 20, certo? Então, eu só exemplifiquei esse daqui, mas aqui é a mesma coisa, tá? E aqui também, tá? A gente tem aqui o número de massa 26, o número atômico 12, certo? E aqui a gente tem o número de massa 28 e o número atômico 14. Então, a mesma coisa, eu faço uma subtração aqui e aqui entre os números, certo? E eu vou ter, então, o valor de 14, tá? No número da subtração 14. E aí eu sei, então, que é o número de nêutrons, tá? Então, tanto o número de nêutrons eu vou encontrar para os dois elementos químicos aqui, certo? E aqui a gente tem os isoeletrônicos, tá? Aqui são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons, tá? Então, a gente vai buscar aqui o mesmo número de elétrons, certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, né, os elementos químicos aonde a gente identifica, certo? O mesmo número de elétrons. Aqui a gente tem um elemento químico onde aqui eu tenho o número da massa e o número atômico, certo? Número da massa e o número atômico. Número da massa e o número atômico, certo? Então, para esse aqui, né, eu sei que aqui eu tenho um elemento químico neutro, certo? Porque aqui não tem íon, mas aqui já tem íons. Íons positivo, né, aqui um mais, né, aqui não tá aparecendo o número, mas aqui é um, né, um mais. E aqui um íon negativo, né, que é o ânion, 2 menos, tá? Então, a gente tem aqui cátion e o ânion. Então, aqui a gente sabe o que? Ele vai perder o elétron, vai perder um elétron, tá? E aqui ele vai ganhar 2 elétrons, porque aqui a gente sabe que é um ânion, né? Ali 2 menos, então ele vai ganhar elétrons. Aqui então de 8 vai passar para 10, né? E aqui de 11 vai passar para 10. Então a gente vai ver que o número de elétrons aqui vão ser então semelhantes, tá? Então é bem fácil de vocês exercitar, né? Isso aqui buscando exercícios, né, para vocês aprenderem um pouco mais. Quanto mais vocês fizerem, né, mais prático vocês vão ficando nesses cálculos, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa explicação. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!